Rec- Recentemente eu falei aqui sobre essa falsa ideia do fraternalismo entre homens. E agora eu gostaria de ser um pouco mais enfático e falar para vocês sobre a guerra que nós vivemos. Eu escolhi o título desse vídeo, eu acho que eu coloquei algo como A Guerra das Luvas de Pluma ou algo do tipo, porque basicamente é assim que funciona a nossa sociedade. Todos nós queremos estar em uma posição de liderança, e isso funciona tanto para homens como para mulheres. Tá? Tanto homens como mulheres querem ser líderes. Os homens querem liderar os homens e as mulheres querem liderar as mulheres. Nós, seres humanos, funcionamos em um sistema de pirâmide. Esse sistema ele funciona em qualquer regime que você colocar. Por exemplo, se nós vivemos em uma sociedade capitalista, nós vamos ter os donos do capital, os grandes capitalistas, que vão dominar o governo e vão utilizar o Estado para se perpetuar, criar oligopólios, basicamente fazer cartéis e ficarem cada vez mais ricos, mais poderosos e se isolar no topo da sociedade. Assim eles vão ganhar dinheiro, poder, fama, prestígio em cima de todo o trabalho do resto da sociedade. Então não é incomum, nós que somos ocidentais e vivemos em sociedades capitalistas, você vê, por exemplo, uma empresa bilionária que o governo foi lá e perdoou, sei lá, 3 bilhões de impostos. Aí você fala, por quê? Porque aquele cara utilizou do dinheiro para conseguir poder, para conseguir prestígio, para retornar a ter mais dinheiro, para poder fazer mais poder. E aí o cara me pergunta, mas por que esse cara quer tanto poder? Por que ele quer tanto dinheiro? É um ímpeto do ser humano. Nietzsche chama isso de vontade de potência. Nós queremos ser fortes, queremos ser líderes, queremos ser melhor do que os outros. E isso é algo inerente da nossa própria natureza animal. O homem que nega isso nega a própria realidade. Ok? Nós buscamos o poder pelo poder. Queremos ter poder por poder. Só isso. E tudo é um símbolo de poder. Algumas pessoas até têm a teoria de que tudo no final gira em torno de sexo, e isso faz algum sentido, mas eu ouvi uma frase uma vez que disse assim, ó, tudo é sobre sexo, menos o sexo, sexo é sobre poder. Então, no fim, tudo se resume a uma busca de poder, tanto em homens como em mulheres. Todo mundo, desde a infância, na escola, na vida adulta, quer ser o chefe do grupo. Todo mundo quer ser isso, ok? Aqueles que dizem eu não quero são aqueles que percebem que não têm capacidade de ser, que veem em si mesmo uma deficiência muito grande que não consegue compensar. Se você tirar a sociedade capitalista e for viver numa sociedade comunista, você vai ter a mesma coisa. A pequena liderança do Partido Comunista vai utilizar o Estado para se perpetuar no poder, continuar sendo liderança, e aí é só você olhar a Coreia do Norte, é só você olhar a própria China, e você vai perceber que não importa se você mudar o sistema de capitalista para comunista, no caso ali seria socialista, mas não importa se você mudar o sistema de um para o outro, no fim nós vamos sempre nos desenhar em pirâmide porque essa é a forma que o ser humano tem natural de se desenhar. É assim que nós fazemos as coisas, sempre funcionou e veja, são 100 mil anos de evolução e sempre fazendo assim. Não vai mudar, tá? A tendência, já dizia Newton, é que um corpo em movimento continue em movimento. E isso nos gera uma outra questão. Se assim é no macro, se os grandes capitalistas eles estão lá em cima se perpetuando no poder, se os grandes líderes do Partido Comunista estão lá em cima se perpetuando no poder, também é no micro. Essas relações de poder também funcionam na sua família, elas funcionam entre os seus amigos, elas funcionam no seu ambiente de trabalho, elas funcionam em todo o lugar. Para onde você olhar, nós estamos em um formato de pirâmide. Você tem um homem ou uma mulher, dependendo aí do gênero, que está no topo, ok? E ele está no topo para liderar todos os outros. O ser humano ele se divide então em dois grandes sentimentos. Ou você inveja, ok? Ou você é vaidoso, você é orgulhoso. Ou você inveja, ou você quer provocar no outro o desejo de ser invejado. Você tem esse desejo, você quer provocar a inveja ao outro. É assim que se desenvolve o ser humano, ok? É assim que nós agimos. A, a garota, por exemplo, ela quer namorar o cara de 1,80 m, bonito, com um cara de viking, né? Porque ela quer que as amigas dela olhem e falem:
caramba, seu namorado é muito mais bonito do que o meu. Ou seu namorado é muito mais rico, seu namorado é muito mais famoso do que o meu. Os homens querem namorar aquela mulher perfeita, aquela modelo de corpo escultural, porque eles querem que os outros olhem e falem assim: nossa, a namorada dele é muito melhor do que a minha. A minha tem um pneuzinho, a minha tem sei lá o que, mas a dele é perfeita. Ok? E assim ele se sente superior aos outros. E ele não só sente-se superior, mas uma vez em que a pessoa ela demonstre poder nessa área, ela acaba inevitavelmente se tornando liderança. Então, vocês passaram pelo evento do Natal há poucos dias atrás, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas quando eu estou lançando, o Natal foi bem próximo. E é muito comum, principalmente se você tiver uma família grande, né? Aquele monte de tios se sentar na mesa e primos e começaram os diálogos de, ai, eu viajei para tal lugar, nossa, eu comprei o carro tal, caramba, meu filho passou na federal, poxa, meu filho passou no concurso, ah, não, meu filho ele entrou para medicina, né? O meu filho foi morar fora, foi morar nos Estados Unidos, comprou um Camaro. As pessoas elas vão buscando validar ali, ter o valor dela tanto nelas como na sua própria estrutura familiar. Por exemplo, quando você vai lidar com família, ok? Quando você vai lidar com família, a estrutura de competição de uma família com a outra é o próprio conceito de família. Então, os maridos eles vão disputar para ver quem tem a mulher melhor, a mais bonita, a mais submissa, porque isso daí é uma coisa que o cara tira onda. Não, lá em casa quem manda sou eu, né? Por mais que não mande, mas ele vai falar que manda. Eles vão disputar por as mulheres, no caso, os homens vão disputar pelas mulheres, as mulheres vão disputar pelos maridos, não porque meu marido ele me deu um colar de diamante, não porque meu marido é sei lá o quê. Nossa, sabia que meu marido terminou o doutorado? Caramba, meu marido está em forma, tá trincado. Elas vão competir, né? Então as esposas vão competir com seus maridos, os maridos vão competir usando as esposas, os pais e mães vão competir um filho com o outro. Porque a família que se mostrar, né, a família no sentido de família nuclear, que se mostrar a mais bem sucedida, vai liderar todas as outras. Então, se você for olhar de maneira calma, você vai ver que, por exemplo, se você tem uma família onde o cara é um viking, né, casado com uma deusa grega, os filhos são dois protótipos de super-homenzinhos, né, que passaram por, sei lá, colégio naval e vão se tornar oficiais da marinha, ou que passaram para medicina e tem também duas namoradas lindas e bem-sucedidas, essa família que vai esmagar todas as outras em símbolo de sucesso, estabilidade, felicidade, as fotos no Instagram perfeita, vai ser a família que vai liderar todas as outras famílias dentro da própria família. Então, quando for passar o Natal, essa família mais bem-sucedida vai ser que vai ligar, vai convidar, as pessoas vão ir até a sua casa, de certa maneira vão ouvir seus conselhos, né? E por que não? Vai ser o exemplo de confiança, vai ser o exemplo a ser seguido e necessariamente vai provocar inveja em todos os outros. E eles até vão gostar de ser invejados, de certa maneira, né? Porque quando eles pegarem o telefone, eles ligarem, falarem, ó, eu quero que seja feito assim, 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 os outros vão obedecer. E isso é uma coisa que te dá inúmeras vantagens na vida. Famílias disputam umas com as outras, nas próprias estruturas familiares, né? O homem, como ente, ser próprio, ele disputa com os outros homens. A disputa do homem, ela basicamente se divide em três partes, né? Os homens disputam com os outros na sua aparência de dominância, né? Os homens disputam com os outros no seu dinheiro e os homens disputam com os outros nas mulheres que eles possuem. Então, um homem ele está disputando com o outro e geralmente eles demonstram poder, né? Um para com o outro. Deixa eu só pegar uma água aqui. Basicamente, demonstrando ali quem deles é
o mais pegador, o cara que consegue o maior número de mulheres, as mulheres mais bonitas, quem que ali é o mais dominante, o cara que mais manda, o cara que tem mais dinheiro. E essa competição ela é inevitável, né? Os homens entre si, e aí eu ainda estou falando de relações tanto familiares, agora de nível individual, como de amizades, eles vão disputar a quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, quem tem a melhor mulher. São símbolos de disputas masculinas, né? Mulheres também vão, de, de certa forma, vão estar disputando entre si. E, cara, existem inúmeras vantagens em você estar no topo da pirâmide. No topo da pirâmide da sua família, no topo da pirâmide dos seus amigos, existem inúmeras vantagens dentro disso. Aí dentro do seu próprio emprego. Dentro do seu emprego, vai se haver uma disputa ferrenha sobre liderança também. Por mais que, por exemplo, se você trabalha em uma empresa, você nunca vai conseguir ser o cacique dali, porque tem o dono da empresa e ele é o cacique. As pessoas vão disputar entre si para ver quem manda mais. Então, quem é o coordenador, quem é o gerente, quem é o chefe de equipe. Tudo isso vão ser cargos que vão ser extremamente disputados. Tanto por homens como mulheres que entrarem aí também vão disputar. Né? As mulheres têm até um outro padrão, porque elas vão disputar isso daí, e essa disputa também vai subir o padrão do nível de mulher, de homens que elas vão desejar, e aí o homem também vai ser usado como uma forma de vitória, o próprio emprego dela. É a mesma coisa, mas em algumas escalas um pouco diferentes. Mas basicamente tudo que eu falo aqui em termos gerais, que se aplica a homens, se aplica a mulheres também. Então, vai se haver essa disputa dentro do ambiente de trabalho para ver quem lidera, para ver quem é o chefe. E eu não preciso dizer para você, existem inúmeras vantagens, né? Se você é o cara que você lidera dentro da sua empresa, eu vou falar uma coisa aqui que se você trabalha, você já sabe disso. Quanto mais líder você for, maior vai ser o seu salário e menos você vai ter que trabalhar, né? Se você for olhar, por exemplo, dentro de uma empresa, quem trabalha mais, o chefe de equipe ou o coordenador? O chefe de equipe trabalha mais que o coordenador. Agora, quem que trabalha mais? O chefe de equipe ou um membro da equipe? Um membro da equipe. Quanto mais poder você vai ter dentro da sua estrutura de trabalho, mais dinheiro você vai ganhar e menos esforço você vai ter que colocar. Você está fazendo a mesma coisa que o grande capitalista está fazendo no sistema capitalista ou que o chefe do Partido Comunista está fazendo nos países comunistas. Você está aumentando o seu nível de ganho, diminuindo o seu nível de trabalho na medida em que você vai subindo dentro daquela pirâmide, que seria ali aquela micropirâmide chamada empresa, né? O local que você trabalha. Isso funciona em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar que você pegar, você vai ver assim. Entra dentro de um batalhão de polícia militar. Quem trabalha mais? O soldado, o sargento, o tenente ou o coronel? Quem trabalha mais? O soldado trabalha mais do que o sargento trabalha mais do que o tenente, e o tenente trabalha mais do que o coronel. Quem ganha mais? O coronel ganha mais do que o tenente ganha mais do que o sargento ganha mais do que o soldado. É a estrutura de poder básica. Quanto mais poder você acumula, mais vantagens você vai ter dentro do seu ambiente ali de trabalho. Quanto mais poder você acumula, mais vantagem você vai ter dentro do ambiente ali dos seus amigos. Quanto mais poder você acumula, mais você vai tendo vantagem dentro da sua família, né? E tudo isso vai ser de grande utilidade para você. O cara que é mais admirado dentro do grupo ali de amigos dele, ele é o cara que inevitavelmente vai, quando chegar uma garota ali no grupo, vai ficar com a garota mais bonita, né? E a garota mais bonita vai ficar com ele também, porque ela também está buscando a vantagem de poder olhar para as outras garotas do grupo e dizer: nossa, o meu é melhor do que o de todo mundo ali. E aí, quando você nega isso, você nega a própria realidade. Se você for afundar, né, nos seus próprios sentimentos, você vai perceber que você inveja e é invejado. E você gosta de ser invejado. Então, todo homem possui os dois pecados, da vaidade e da inveja. E isso é inerente do próprio ser humano. Então, quando nós falamos de estrutura, seja um familiar, seja de amizade, seja de trabalho, a regra que predomina é a seguinte: o outro pode até estar bem, mas você tem que estar melhor do que ele.
E se o outro estiver mal, para alguns é melhor ainda, né? Via de regra, para a maioria das pessoas, você não se importa se o outro está bem ou mal, você só quer estar superior a ele. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. E novamente, se você nega, se você diz, eu não sou assim, eu não sou assim. Aí, além de você ser vaidoso, você ser invejoso, você também é hipócrita, porque você é. Todo mundo é. Todo mundo é. Foi feita até uma pesquisa lá nos Estados Unidos que a pergunta foi o seguinte, basicamente. Eu tô parafraseando, tá? Tô parafraseando para poder trazer para nossa realidade. Você prefere ganhar 10 mil reais e todos os outros ganharem 5? Ou você prefere ganhar 20 mil e todos os outros ganharem 21? Obviamente 20 mil. Todos os outros ali, todos os seus amigos, tá? Não é o planeta Terra inteiro. Obviamente, se você ganhar 20 mil, você tem um acesso de vida melhor do que se você ganhar 10. Né? Você está dobrando seu salário. Mas todo mundo preferiu ganhar 10 e os outros ganharem 5. Porque não importa o quão bem você está. O que importa é você ser liderança sobre os outros. É a vontade de potência que Nietzsche falou, no seu sentido mais puro. Né? É exatamente isso, são essas competições. E para poder fazer isso, algumas pessoas vão utilizar-se de passar a perna em você. E as pessoas que não passarem a perna em você, elas não o fazem ou por falta de oportunidade ou por medo. Então, se você é o cara bom, o bonzinho, né, e você diz assim, mas eu nunca passaria a perna em ninguém. Você nunca passaria a perna em ninguém porque você tem medo ou porque você não tem oportunidade. Por exemplo, você pega o típico conservador de internet, um Paulo Cogos da vida, que vai ser um cara que vai falar contra a depravação, que vai falar contra tudo que você imaginar, vai dizer que a sociedade atual é um lixo, que nós deveríamos voltar à Idade Média, etc. E tá, a sociedade atual é um lixo na idade Média. Né? Algumas coisas eram melhores, outras eram piores. Na via de regra, a vida sempre foi uma merda. Mas por que ele faz essa defesa tão grande da moral? É porque ele é impossibilitado de ser imoral, né? Seja por medo ou realmente por não ter capacidade, né? Por mais que eu acho que o Paulo Cogos ele é muito mais sobre alguma coisa na cabeça dele do que impossibilidade, porque ele basicamente vem de uma família rica, então obviamente, aquelas mulheres ali do meio dele ele não conseguiria, mas ele conseguiria mulheres de outro ciclo. Mas aí novamente a gente entra, porque as pessoas do ciclo dele conseguem mulheres daquele nível, né? E ele teria que abaixar o nível, enfim. São outras questões que eu não quero entrar aqui. E é só especulação, e na verdade eu até peço desculpa por usar o nome do Paulo Cogos. Peço perdão realmente. Eu não deveria falar nome de uma pessoa assim. Mas quando você defende muito algo, quando é muita paixão, na verdade é inveja, é só impossibilidade de fazer, seja por medo ou por realmente não ter o know-how de habilidades necessárias para poder fazer aquilo acontecer, né? Mas as pessoas que têm a capacidade, têm a oportunidade, elas não têm medo, né, de fazer mal, de te passar a perna, elas vão passar a perna para você. Então você tome muito cuidado, por exemplo, com seus amigos, né? Que Deus me proteja dos meus amigos, dos inimigos cuido eu. Já dizia aí uma velha frase de Facebook. Mas tome muito cuidado com seus amigos. Porque eu não sei se eu já falei com vocês sobre a tríade da beleza masculina, que é a beleza ideal, a hipermasculina e a beleza bela. Não sei se eu já falei pra vocês. Eu acho que não. Mas eu vou fazer um vídeo aí se vocês quiserem. Se vocês quiserem, bota aí nos comentários o que vocês querem sobre a tríade da beleza masculina. Se você começar a se destacar, por exemplo, no campo beleza, em qualquer um ponto dessa tríade, seja para hipermasculinidade, aí você imagina que você entra numa academia, e aí você começa a treinar, fazer dieta, tomar Danone, e você começa a ganhar um shape muito elevado, um shape muito profissional, abdômen trincado, tudo, sabe, cortado, um shape com volume e baixo nível de gordura corporal. Você vai perceber
que os seus amigos gordinhos de boteco, né, eles vão atuar em três estratégias diferentes. Eles vão ou começar a te chamar pra sair toda hora. Cara, vamos sair, vamos beber, vamos comer pizza, vamos fazer o quê? Inconscientemente, talvez de maneira consciente não, mas inconscientemente o que eles querem é fazer o seguinte: cara, esse cara tá com a dieta muito superior a gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se matar, né? A gente vai ir pra festa todo dia, beber todo dia, comer pizza todo dia, para que esse cara também não consiga chegar lá e retroceda e volte pra gente, né? Então eles vão tentar te puxar para baixo. Ou eles vão usar a segunda estratégia, que é, uma vez que eles chamam você para sair, você não vai, te isolar, né? Todo mundo te ignora e fala, a gente não sai mais com esse cara. E aí, eles na rodinha deles vão falar mal de você, vão falar, ele tá muito otário, nossa, ele virou um babaca depois que ele entrou pra academia. Do que adianta você ter um corpo daquele e você não poder aproveitar a vida? É típica inveja, né? E o que eles estão fazendo? Eles estão tentando te isolar. Para uma vez que você se sinta isolado, você fala, cara, eu tenho que voltar pro meu grupo. E aí você abandone seu projeto, volte a ficar barrigudo como eles e volte para aquilo dali. Volte a ser inferior. Volte pro teu lugar, pra tua hierarquia, lá embaixo da pirâmide. É isso que eles querem. E se eles não puderem nem te ignorar, né? Nem te sabotar, eles vão começar a te aconselhar. E aí os conselhos vão ser tipo assim, cara, você tá ficando muito grande. As mulheres não acham isso bonito. Poxa, você não vai pegar ninguém. Nossa, ó, você não vai conseguir emprego assim. E esses pequenos conselhos, poxa, fulano, ai, fiquei sabendo, fulano falou que você tá muito feio. Eu não penso assim, mas fulano disse que você tá feio, cara, cuidado, sei lá o quê. Olha essas pessoas, o que elas estão dizendo? Essas raposinhas que eles estão tentando plantar dentro de você, basicamente é uma forma de te desestabilizar e fazer você voltar atrás. Retroceder e voltar ali para o seu lugar. Ah, se você ficar musculoso você não vai conseguir mulher? Se você ficar musculoso você não vai conseguir algumas mulheres. Né? Se você virar um cara hiper masculino, no sentido de que cuida muito do seu corpo, tem essa aparência muito masculina, você vai conseguir mulheres que gostam dessa aparência hiper masculina. E aí vão ser mulheres, muitas vezes, por exemplo, o cara que ele é malhado de academia, que tem aquele corpo escultural de academia, ele vai conseguir a mulher que é de academia também, com aquele corpo malhado, com aquele o que eles chamam aqui no Rio de Janeiro de a cavala, né? É isso que o cara vai conseguir, né? Porque dizer que ele não vai conseguir nada é mentira. Obviamente, cara, toda vez que você se destaca para uma coisa, você fecha todas as portas. O ditado ele já dizia: cada escolha, uma renúncia. Uma vez que você escolhe algo, você renuncia a ter todos os outros. Mas você vai obter sucesso naquilo. Esse negócio de, você tá ficando muito grande e as mulheres não vão gostar? Tá, que mulheres? Aquelas mulheres não vão gostar. Aquelas de lá vão gostar, né? Por exemplo, se você. Vamos deixar de lado um pouco a aparência hipermasculina e vamos para a aparência bela, bela mesmo. Né? Que é o cara que ele é realmente bonito, que tem traços finos. E aí você tem uma beleza meio de Leonardo DiCaprio, uma beleza meio de. Sei lá, artista de K-pop. Justin Bieber, né? Um bom exemplo de beleza mais fina, que é a beleza realmente bela, uma beleza neotênica. Né? O cara vai ter isso daí, o que os amigos dele vão fazer? Vão fazer o mesmo processo. Se eles ridicularizavam o primeiro, eles vão ridicularizar o segundo, falando, ai, viadinho. Nossa, desculpa a palavra. Que nem é xingamento, mas. Ai, sei lá quem, tá com essa aparência de, sei lá, mocinha, tal, tal, tal. Esses um monte de xingamento homofóbico aí que vocês sabem que as pessoas fazem, né? Elas vão xingar, vão te excluir do grupo. Não, ele tá muito. Ai, a princesinha tá muito bonita, exclui ela, né? Ou, se não puder, eles vão ficar lá com aquele negócio. Aí, sabia que fulano falou, ciclano disse que você tá com aparência muito feminina, tal, ou você tá. Enfim. Porque o que eles querem? Eles querem, cara, para de ser bonito e fica feio com a gente. Porque se você ficar bonito, você vai começar a pegar todas as mulheres aqui da escola, tá entendendo? E aí você vai ser o nosso líder e a gente vai ter que se curvar a você. E a gente não quer isso, a gente quer que você se curve a gente.
todo ser humano é assim, cara. Não é que eles são ruins. Você também é assim. Você tá querendo se destacar por quê? Você tá querendo se destacar porque você quer obter sucesso. E obtendo sucesso, eles vão se curvar para você. Então, por mais que você não saiba de maneira consciente, inconscientemente você tem esse mesmo desejo de submeter os outros à sua vontade e assumir a liderança na pirâmide. O mesmo que eles têm, você tem. Então você não pode fazer juízo moral dos outros. Né? É como Jesus disse: por que você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto tem uma trave no teu olho? Não adianta você apontar para ele e falar assim: ai, que pessoa horrível. Você também é assim. Isso não funciona só na questão de aparência, isso também funciona na questão de dinheiro. Começa a estudar para concurso público, você vai passar pelos processos: rejeição, ridicularização, ou vão colocar ideias na sua cabeça. Se você é gordo, começa a emagrecer. Se você quer abrir uma empresa, ou cara, experimenta se capacitar para você conseguir sucesso na sua vida. Os seus amigos, cara, vão falar contra você se você começar a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Esses caras vão falar contra você. Porque você está muito perto, e se você está muito perto, eles também poderiam estar fazendo isso. Se o teu amigo está fazendo mestrado, cara, você também conseguiria. Vocês foram criados na mesma escola, no mesmo bairro, vocês tiveram as mesmas oportunidades e ele está conseguindo e você não. Inevitavelmente, se você permanece firme e não se rejeita, vai chegar uma hora em que você vai se tornar liderança, né? O cara que entra pra academia, tá lá fazendo dieta, treino, sendo chato pra cacete, tomando Danone, fazendo tudo certinho, uma hora, se ele não cair em nenhuma das armadilhas, uma hora os amigos dele ele vai começar a obter sucesso com as mulheres, os amigos dele vão começar a falar: caraca, fulano de tal é brabo, né, cara? E aí vai ser liderança, vão sentar ao teu redor pra ouvir histórias, mas sempre te invejando, e se puderem te derrubar, vão te derrubar. Isso funciona no contexto de amigos? Funciona. Funciona também no contexto de família. E funciona também, e muito, né? Se você já trabalhou, você sabe, no contexto de empresa, né? Começa a, por exemplo, se destacar dentro da empresa. Começa a trabalhar bem, começa a se capacitar, a falar outros idiomas. Vão começar a fazer intrigas contra você, vão começar a te derrubar. Agora, para prestar atenção. O cara que na empresa está tentando te derrubar, ou ele é um cara que tem uma liderança sobre você, isso daí é muito comum. Você tá, por exemplo, você tem um chefe de grupo, né? E aí existe um coordenador. E você está se destacando e o coordenador está vendo você. O chefe de grupo ele vai querer te limar. Porque o que ele quer é permanecer em pé enquanto você está de joelhos. Ele não quer que você fique em pé e ele ajoelhe para você. Ele quer permanecer superior. Ele quer permanecer, enquanto você está ali naquela posição, você na pirâmide dele está abaixo dele e ele está acima de você na pirâmide. Ele quer manter você na pirâmide dele. Porque se você sai da pirâmide dele, é menos uma pessoa que ele exerce poder. A pirâmide diminui. A pirâmide dele se torna mais fraca. E se você assume uma liderança, cara, a sua pirâmide domina a pirâmide dele. Né? É aquele negócio, não importa o quanto o chefe de grupo ele manda, o coordenador manda mais. O chefe de grupo pode ser entre aspas, alfa ali, e falar: eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas se ele chega pra você e fala: aí, carrega essa mesa daqui pra lá. E o coordenador chegar e falar: não, não, essa mesa você não carrega daqui pra lá, não. Você pega aqui e coloca a cá. Você vai levar a cá, aonde o coordenador falou. Porque uma pirâmide de um engole a pirâmide de outro. Quando a gente fala de relação de poder, é um assunto muito complexo. Eu estou tentando ser o mais breve possível, que eu sei que o vídeo é muito longo, enche o saco de vocês. Mas as pirâmides de poder, elas funcionam dessa maneira. E sempre vai haver pessoas tentando te diminuir, tentando te quebrar, tentando te humilhar. E não se veja como a vítima da sociedade, porque você é igual, tá? É igual. Se eu te der a oportunidade, você vai querer derrubar. E se você falar: ai, não quereria. Não quereria por quê? Ah, não quereria porque eu sou covarde, beleza, concordo. Porque você tem medo, né, de alguma coisa, seja punição divina, seja de ser pego, concordo. Aí você não faria. Mas se você fala: não, não faria porque eu sou uma pessoa muito moral, muito ética, muito. Todo mundo que arrota a moralidade, presta atenção nisso daqui, todo mundo que arrota a moralidade, na verdade, é hipócrita. Todo mundo que arrota a moralidade é hipócrita. Beleza? Então, quando nós olhamos para a sociedade, para as amizades, para o masculino dessa maneira, nós entendemos duas coisas. Primeiro,
eu quero estar na liderança. Segundo, os outros não querem que eu esteja na liderança. A máxima também significa o contrário. O outro quer estar na liderança, eu não quero que ele esteja na liderança. Beleza? A máxima funciona para os dois lados e isso é o que eu gostaria que você entendesse. Mas e se eu desistir do jogo? E se eu simplesmente deixar pra lá? E se eu sair do game? Sabe? Sair do game. Eu não vou brigar pra ser o cara que pega uma mulher, eu não vou ou tem a mulher mais bonita, eu não vou ser o cara que briga pra ter mais dinheiro, eu não vou ser o cara que briga pra ser o chefe da empresa, né? Ou para subir de patente se eu for militar, ou, sei lá, crescer dentro da estrutura de trabalho do concurso público que eu passei. Eu não vou ser o cara que briga para poder ter a mais dominância, eu não vou ser o cara que briga para ter essas coisas. O que acontece se eu parar de brigar? Tá. Se você parar de brigar, você vai ter duas coisas. Primeiro, falta de poder. E a falta de poder é uma coisa ruim. Porque toda vez que um homem ele tá passivo ao que acontecer. E pode acontecer coisas boas, pode acontecer coisas ruins, tá? Se você é só um funcionário que está ali peão de fábrica e não quer crescer dentro da tua empresa, não quer se desenvolver, não quer assumir liderança, se você saiu ali do jogo, você vai sempre pegar a rabuda. Então na hora de ir no sol quente, de carregar, de puxar ferro, de se regaçar, vai ser você. De certa forma, você vai se ver triste, né? Como diz a Cersei Lannister, né? Quando você joga o Jogo dos Tronos, ou você vence ou você morre. Se vocês não assistiram Game of Thrones, vocês estão na caverna. Foi uma das séries mais famosas do mundo. Então, cara, ou você ganha ou você morre. Essa é a realidade. Se você não virar o chefe do seu chefe, você vai passar a vida toda carregando ferro no sol. Ou você vira chefe do seu chefe e aí você fica na sombra, ou você vai carregar peso para ele o resto da vida. Ou você se torna uma liderança entre seus amigos e tem ali a amizade deles, os favores, a boa companhia deles, ou você vai ficar o resto da vida só sendo o prestador de favores, aquele que anda atrás, né? É assim que funciona. Ou você se torna o líder dos seus amigos e aí você diz: aí galera, vamos ir para a montanha russa. Ou você vai ser passivo a vida toda do que o líder ali entre os seus amigos vai dizer: ó, a gente vai para tal, vamos no cinema. Tá entendendo? Ou você se torna uma liderança dentro da sua família e as pessoas vão ouvir o seu conselho, vão ir à sua casa, vão estar ali para você, ou você vai ter que sempre se locomover e ir até o outro. Esse é o grande prisma, é o grande segredo, é a grande essência, correto? Se você opta por não jogar, você perde. E de certa forma, cara, você morre. Porque por dentro você vai morrer, porque você vai negar a sua própria essência, né? Isso vai fazer você se perceber como um fracassado, e a partir do momento em que você se percebe como fracassado, você começa a aceitar ser tratado como um fracassado. E aí a sua vida tende a ir para a miséria. Então o que eu faço, né? Uma vez que eu percebo que nós estamos em guerra, existe uma luta inconsciente entre eu e meus amigos, entre eu e minha família, entre eu e as pessoas que eu trabalho, entre eu e... Bom, o que eu faço? Você luta. Você não precisa ser o melhor do mundo. Você só precisa ser melhor do que os outros. E não do que os outros, o planeta inteiro outros. Não. Os mais próximos a você. Você quer fazer uma pirâmide aonde você esteja no topo. E isso é um processo que demanda de você se destacar em relação a eles. É esse o segredo. É
claro que eu poderia fazer vídeos específicos se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu faço uma série de vídeos falando sobre isso. Falem aí nos comentários se vocês querem uma série de vídeos sobre isso. Como se destacar, como assumir a liderança nessa pirâmide, né? Mas você tem que se destacar sobre eles, fazer a sua pirâmide de influência, ficar no topo da sua pirâmide, tá entendendo? Se destacar nos seus ambientes. Esse é o grande segredo. Mas perceba, a nossa sociedade ela é uma sociedade de plumas. Por mais que nós estejamos em guerra, é uma guerra de plumas, né? Você não pode ser o cara que age de maneira belicosa, né? Como se você estivesse sempre em uma guerra. Você precisa ser um cara sutil, você precisa ser um cara simples, né? A realidade é que se você começar a demonstrar que você percebeu que tudo é uma esfera de influência e você quer se tornar aquele que está no topo dessa esfera de influência, porque ele tem vantagens, rapidamente as pessoas vão se juntar para te destruir. Beleza? Você não pode fazer isso de maneira consciente. Perdão, você não pode fazer isso parecer ser algo consciente. Você precisa fazer isso de uma maneira natural, de uma maneira que pareça suave, de uma maneira que pareça tranquilo. Passar por todas as fases, sim. Quando você começar a se tornar uma liderança, você vai ser perseguido pela liderança que você está tentando substituir, né? E existe um livro aí que fala muito bem sobre isso, que é As 48 Leis do Poder. Posso trazer alguns comentários dentro dele. Se vocês quiserem que eu faça uma série de vídeos sobre poder, né? Eu posso fazer uma série aí. Esse daí vai ser o episódio 1 sobre a série de poder, introdução ao poder. E depois eu vou falando tudo em cada parte, dentro da família, dentro dos amigos, dentro do emprego, dentro de tudo e como você lidar com cada uma dessas coisas. Não que eu seja a full liderança de tudo, mas porque eu estudei muito isso, né? Estou aplicando na minha vida. Eu novamente falo para vocês, eu não quero aqui ser um guru. Se eu quisesse ser um guru, eu fazia um processo bem diferente. Vocês têm que entender que eu tô aqui na internet e esse daqui é o meu pedacinho de bem. E novamente, eu sou um cara bem de materialismo histórico, dialético, né? Eu sei que eu tô fazendo bem para vocês porque o bem me faz sentir bem. No final eu tô fazendo isso por mim, mas eu quero trazer aqui conhecimento. O que você tem que entender na vida é que você precisa ser um cara suave em todas as coisas que você fazer e não mostrar que você tá em uma guerra, né? Você tem que parecer inocente na vida. Eu acho que a maior reflexão que eu deixo nesse vídeo e a base mais importante do conteúdo que eu quero passar para vocês é que você tem que tomar cuidado. Você tem que blindar a sua mente. Você tem que mirar no topo e não deixar se desviar. Se você acreditar nas boas intenções de todo mundo, você vai ser enganado. É triste dizer, mas se você quer se dar bem, se você quer ficar em um local confortável, você tem que entender que as intenções dos outros são as piores possíveis. Às vezes vão haver boas intenções. E é muito simples de você compreender. Se você traçou um plano que realmente é um plano de sucesso para você, toda vez que a pessoa fizer uma coisa que te ajude, é porque ela está com intenção positiva. Se o processo te afasta, é uma intenção negativa. Eu acho que essa é a grande visão. Muito mais do que saber o que você tem que falar na vida, é saber o que você tem ou não que ouvir. Esse é o grande segredo da vida, né? E o entendimento que, sim, nós nos desenvolvemos em pirâmide. O amigo que se tornar ali o amigo mais importante do grupo vai ser o que vai ter os desejos atendidos. O familiar que se tornar o familiar mais importante da família vai ser o familiar que vai ter os desejos atendidos. O trabalhador que se tornar o trabalhador mais importante ali dentre os outros trabalhadores vai ser o que vai ter os desejos atendidos. No trabalho vai ser trabalhar menos e ganhar mais. Na vida familiar vai ser a liderança, o conselheiro, aquele que os outros procuram. Entre os amigos vai ser decidir os eventos. Cada coisa tem a sua própria, cada qual tem a sua própria importância, tem suas próprias vantagens, né?
Algumas coisas vão atrair para vocês mulheres, outras coisas vão atrair para você dinheiro, outras coisas vão atrair para você saúde, mas cada qual o seu ciclo tem a sua própria vantagem, né? Entender que você quer chegar ao topo, entender que os outros querem chegar ao topo, entender que não brigar não é uma opção, se você não lutar você vai ser um eterno fracassado, e que você precisa fazer isso de uma maneira sutil, compreendendo que se você quer a mesma coisa que os outros querem, os recursos são escassos, só um amigo pode ser o líder ali entre os amigos, só um familiar pode ser o líder na família, o patriarca, né? Só, só um membro do casal pode ser aquele que é o dominante, só um membro ali do grupo pode ser o chefe do grupo ali na empresa. Você entender que aquele recurso é escasso, que só tem uma cadeira para sentar, você tem que avançar sobre aquilo entendendo que os outros vão colocar obstáculos para você e que você tem que saber passar por eles de maneira inteligente para que você consiga alcançar o recurso final. Eu não sei se esse assunto interessou vocês. Se interessou, coloque nos comentários se vocês querem continuações sobre o poder, sobre como que realmente funciona a sociedade. E aí eu tiro as cortinas, né? Eu levanto a saia para vocês verem o que tem embaixo da sociedade. Ou se não, não é, já é o suficiente, eu não me interesso muito sobre esse assunto. Pode ficar tranquilo, não precisa comentar nada. Mas se te interessou, se você quer levantar a saia da sociedade e ver o que tem lá embaixo, deixa aí nos comentários que eu posso fazer esse vídeo se tornar uma série sobre o poder e desconstruir a sociedade como um todo. Dito isso, muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Valeu e fui!